Fala, turminha, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o darwinismo, tá? A gente já falou sobre o fixismo, o transformismo, né, o lamarckismo, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Darwin, tá? Então, o que é o darwinismo, né? O darwinismo, ele foi elaborado por dois pesquisadores, tá? Que são o Darwin e o Wallace. Os dois, de forma independente, eles chegaram às mesmas conclusões sobre a evolução biológica e isso foi decisivo, né, para o entendimento da existência da diversidade dos seres vivos. Vamos começar falando sobre Darwin, né? Charles Robert Darwin foi um naturalista britânico, né, que aos 22 anos de idade ele embarcou no navio HMS Beagle e entre os anos de 1831 e 1836, né, em torno de 5 anos, ele fez uma viagem ao redor do mundo. Durante essa viagem, o navio fez 3 paradas, né, e em cada delas Darwin pôde explorar a região, fazer muitas observações, e registrou tudo em um diário de bordo. Né? Então, né, depois disso, ele começou a contestar o fixismo. E ele foi rascunhando, né, algumas das suas ideias, que mais para frente, né, foi a base da teoria dele sobre evolução. E durante os seus estudos, Darwin foi influenciado pelas ideias do Charles Lyell, que era um geólogo britânico, que era contra a teoria de Cuvier. O que era, né, a teoria de Cuvier? Não sei se vocês lembram, mas quando a gente conversou sobre o lamarckismo, a gente falou que o Cuvier era contra as ideias do lamarckismo, né? Ele era contra as ideias do Lamarck. Então, o que foi, né, que esse Cuvier constatou? Ele constatou que muitos dos organismos que estavam fossilizados, né, eles não existiam mais. E essas evidências o levaram a propor que, periodicamente, a Terra passava por mudanças bruscas, né, que seriam responsáveis por acabar com um número grande de espécies. No entanto, Lyell, por meio da observação da estrutura geológica terrestre, propôs que as modificações da Terra se davam de forma lenta e gradual por fatores naturais. Então, esses relatos, né, de Lyell fizeram com que Darwin desse atenção especial à geologia dos lugares que ele visitou, tá? E eu preciso falar sobre os tentilhões de Galápagos, porque foi, assim, a ideia mais reconhecida, né, do Darwin, foi a que mais teve aceitação. Então, o que é, né, os tentilhões de Galápagos? Os tentilhões são pássaros, tá? E o que Darwin observou? Que em cada lugar que ele parava, os tentilhões tinham uma forma, né, do bico diferente. E qual foi a anotação, né? Qual foi o método que Darwin fez, né? O que ele pensou? Então, as várias espécies reconhecidas dos tentilhões demonstraram o poder do método de Darwin. Ele se baseou nas anotações muito detalhadas que ele fez, né, na viagem dele, sobre a morfologia, sobre o habitat e o comportamento desses pássaros. Tá? Esse argumento dele foi um dos mais aceitos no livro dele, tá? A Origem das Espécies. Então, o que é? Vamos lá. O postulado dele, né? O que é o postulado? Isso aí, o postulado é uma afirmação que não tem necessidade de demonstração, tá, pessoal? Então, vamos lá. Qual era a ideia dele? Todas as espécies de tentilhões no arquipélago se derivam da mesma espécie original. Essa era a ideia dele. Que mesmo com os bicos diferentes, todos tinham um ancestral comum, né? E qual foi a observação que ele fez? A observação é que, apesar da sua semelhança forte, cada espécie de tentilhão tem uma forma altamente característica do bico. E aí entra os fatores evolutivos, né, pessoal? Quais são os fatores evolutivos? Isolamento geográfico, ambiente ecológico e competição. O isolamento geográfico, ele impede a migração e o fluxo de genes com as espécies originais com aquelas de outras ilhas, né? O que favorece a estabilização das características genéticas em cada ilha. Os ambientes ecológicos diferentes dentro da mesma ilha conduzem às especializações nutricionais, né? O que acontece? Cada tentilhão vai se alimentar de um tipo de coisa.
tá? Essas características, né, essa especialização nutricional, ela era caracterizada pela diferença no bico entre as diferentes espécies dos tentilhões. O que acontece? Cada tentilhão era especializado em comer um tipo de alimento e o bico dele foi se moldando de acordo com o tipo de alimento que ele se alimentava. Tá? Além disso, mostrou-se que para melhorar o alcance, né, dos cantos, né, para o acasalamento, aqueles tentilhões que viviam nas zonas de vegetação muito densa, eles tinham um canto diferente daqueles que viviam nas áreas de vegetação esparsa. E esse fenômeno, ele aumenta, né, a probabilidade de encontrar um par que seja parte do mesmo ambiente. Aí se dá a estabilização das características genéticas específicas ao ambiente ecológico, entendeu? Então, até o canto para reprodução era específico para aquela espécie que tinha aquele tipo de especialização. E a competição, né, que é um outro fator evolutivo, ela é particularmente severa, né, durante os períodos secos, porque tem escassez de alimento. E isso favorece os indivíduos que são mais bem adaptados ao seu ambiente. Porque esses indivíduos, né, mais bem adaptados ao ambiente, eles têm uma possibilidade maior de sobrevivência e, portanto, de se reproduzir, e também das suas características genéticas particulares tendem a ser passadas para gerações seguintes. Então, esse argumento de Darwin, ele foi o mais aceito, tá? E outra coisa, pessoal, Darwin, ele considerou os estudos de diversos outros cientistas, tá? Nas suas observações e análises. Então, depois que Darwin voltou, né, da viagem dele, ele passou anos estudando tudo que havia anotado e o material que havia coletado nos diferentes lugares do mundo. Em 1838, ele leu um ensaio escrito por Thomas Malthus, que era um economista britânico. Ele defendia a ideia de que havia um descompasso entre o crescimento populacional e a produção de alimentos. O que é isso? No gráfico aqui vocês podem ver. A linha vermelha é a população e a linha azul é o alimento. O que Malthus defendia? Que a população aumentava mais rapidamente do que a produção de alimentos. Então, o que acontece? Esse descompasso, ele seria uma das explicações para a fome, né, que assolava boa parte da humanidade. E o que Darwin fez? Né? Darwin imaginou a humanidade submetida às mesmas leis gerais que regem as populações de outras espécies de seres vivos. E isso fez ele pensar que os indivíduos de uma população, eles competem uns com os outros pelos recursos que são escassos, né? Tais como alimento, abrigo, parceiro para reprodução, entre outros. E, pessoal, lembrando que os mais adaptados não são necessariamente os mais fortes, tá? Os mais adaptados a gente pode entender como os indivíduos que eles têm mais características que eram vantajosas no ambiente em que viviam. Então, é aquele indivíduo que ele é mais adaptado ao ambiente que ele vive, tá? E isso, né, essa adaptação possibilita que chegasse à idade reprodutiva e tivesse os seus descendentes, tá? Somente em 1856 que Darwin começou a escrever o livro dele com suas ideias sobre evolução, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Wallace. Alfred Wallace era um naturalista britânico, né? Ele também empreendeu longas viagens, nas quais ele fez várias observações que o levaram a refletir, entre outros assuntos, sobre a diversidade dos seres vivos. Inclusive, entre os anos de 1848 e 1852, ele fez uma viagem para a Amazônia, tá? E em 1854 a 1862, ele viajou pelo arquipélago malaio. E nesse período que ele viajava, ele escreveu sobre a tendência das variedades de se afastar indefinidamente do tipo original. Nisso, ele descrevia as ideias dele sobre ancestralidade comum e evolução biológica, né? Naquela época, os cientistas, eles tinham o hábito de trocar informação por meio de carta. E foi desse jeito que Darwin e Wallace tomaram conhecimento de que eles tinham chegado às mesmas conclusões. Então, em uma carta endereçada a Darwin, Wallace relatou suas ideias sobre evolução. O que aconteceu? O Darwin, quando ele soube, ele se espantou com as semelhanças entre os seus estudos e o trabalho do Wallace.
Então, em 1858, os dois, né, Darwin e Wallace, com a ajuda de outros pesquisadores da época, eles divulgaram suas ideias na Conferência da Sociedade Linneana, em Londres. Só que eles não chegaram a causar grande impacto na comunidade científica, não, tá? Só no ano seguinte, né, depois que Darwin publicou o livro dele, A Origem das Espécies, que eu coloquei a foto aqui para vocês verem, que os conceitos de seleção natural e ancestralidade comum revolucionariam realmente, né, o modo de pensar e afetariam de forma profunda o olhar sobre a diversidade dos seres vivos. Talvez seja por isso que Darwin costuma ter maior destaque quando se fala em evolução, tá? Embora os dois tivessem chego à mesma conclusão, né, eles tivessem pensado da mesma forma, Darwin acabou ficando muito mais famoso do que o Wallace, tá? Então, né, no ano seguinte, Darwin, em 1859, Darwin lançou o seu livro, né, A Origem das Espécies, que tem as suas ideias sobre a evolução biológica e a seleção natural, e o Wallace, ele continuou sua viagem pela Ásia, ele fez muitos estudos de biogeografia. Aí agora vamos lá, né, o que é essa teoria de Darwin e Wallace? Na teoria deles, né, Darwin e Wallace, eles admitem que os indivíduos de uma população, eles não são idênticos, tá? Em vez disso, eles apresentam algumas variações que podem torná-los mais adaptados ou menos adaptados ao ambiente que vivem. Assim, pessoal, como na natureza os recursos são limitados, os indivíduos, eles competem uns com os outros, né? E aqueles que têm mais aptidão acabam tendo mais chance de obter os recursos necessários, mais chance de sobreviver e deixar descendente, eles acabam transmitindo, né, aos seus descendentes as características vantajosas. Por esse pensamento, o ambiente atua sobre as variações da população, selecionando os indivíduos mais adaptados. Isso foi chamado de seleção natural, tá? E com o tempo, a população vai se modificando e evoluindo por seleção natural. E embora o Wallace também seja o criador da teoria da evolução, né, o Darwin teve maior destaque por conta da publicação do livro, que eu acabei de falar para vocês. Né, nesse livro ele trazia diversos argumentos para defender as ideias de ancestralidade comum e de seleção natural. Por isso, a teoria da evolução é comumente chamada de darwinismo, tá? E qual é a ideia principal que é apresentada, né, no livro? Vamos lá. Essas são as duas ideias principais. Que todos os organismos descendem de ancestrais comuns, tá? E que a seleção natural é o principal agente que atua sobre as variações dos indivíduos. Então, Darwin, ele baseou-se nas espécies criadas pelo ser humano. Alguns animais domésticos, né, e vegetais que eram cultivados, eles ainda tinham seus representantes em estado selvagem. Só que os indivíduos domesticados, entretanto, eles diferiam em tantas características dos selvagens que podiam ser considerados até espécies diferentes. Ele concluiu que da mesma forma que o ser humano selecionava determinados organismos com características de interesse, é um processo que a gente chama de seleção artificial, a natureza poderia fazer o mesmo, só que ele selecionava os indivíduos mais adaptados às condições do ambiente, a chamada seleção natural. Porém, né, diferente da seleção feita pelos seres humanos, a natureza não seleciona o organismo de forma intencional ou direcionada. Então, pessoal, para deixar bem clara a diferença, a seleção artificial ela é feita pelos seres humanos, tá, que agem selecionando os indivíduos com características do seu interesse. E a seleção natural é a natureza selecionando os indivíduos mais adaptados às condições do ambiente. Essa foto que eu coloquei aqui é uma das anotações de Darwin, né? Esse desenho, ele lembra uma árvore, né? E aí reflete a noção de que todos os seres vivos são relacionados por descendência comum em graus variados de parentesco. É muito importante, pessoal, a gente ressaltar aqui que Darwin, ele não rejeitava a ideia do Lamarck, tá? No caso das ideias darwinistas, a seleção se dá sobre diferença em dada característica que surge ao acaso em uma população. Já o Lamarck, ele tratava da progressão dos seres vivos por meio de várias séries lineares. E esse era o agente responsável pelo surgimento de novas espécies, né? Aí seria o ambiente.
Os dois cientistas, eles acreditavam que as mudanças biológicas ocorriam ao longo do tempo e atribuíam uma enorme influência do ambiente nesse processo. Os dois reconheceram que a importância do uso e desuso e da herança dos caracteres adquiridos na evolução biológica. Porém, né, eles abordaram essas ideias de formas diferentes nas suas teorias. Então, para vocês entenderem certinho aqui, vamos lá. Para Lamarck, né, essas duas leis, que é a lei do uso e desuso e a lei da herança dos caracteres adquiridos, elas conduziam à adaptação dos organismos aos seus ambientes. Para o Darwin, essas duas leis explicavam a origem da variação sobre o qual a seleção natural atuava. Para Lamarck, ele via a evolução biológica como uma mudança que implicava o aumento da complexidade. O organismo ele se tornava cada vez mais complexo. É como se fosse uma marcha progressiva, né, com o objetivo de perfeição. Para Darwin, a evolução por seleção natural, ela conduz a mudanças ao longo das gerações, que embora, né, elas sejam influenciadas pelo ambiente, não são necessariamente progressivas. Então, eu coloquei aqui uma foto para ilustrar para vocês a diferença, tá? Entre o darwinismo e o lamarckismo. Então, Lamarck, ele via a evolução biológica como uma mudança, né, como eu acabei de falar, que aumentava a complexidade. Então, era como se fosse uma marcha progressiva para a perfeição. E a figura de escada, ela pode ser ilustrada ela pode ser usada para ilustrar a evolução segundo Lamarck, entendeu? Que era sempre progressiva em direção à perfeição. Já para Darwin, né, a figura de uma árvore ela é mais apropriada para ilustrar a evolução. Porque o Darwin, a evolução para ele, por seleção natural, ele conduzia a mudanças ao longo das gerações. Que, embora tenha sido muito influenciada pelo ambiente, ela não é necessariamente progressiva. Assim, a gente tem que destacar, pessoal, que pelas ideias lamarquistas, os próprios indivíduos de uma população, eles desenvolviam os meios de lidar com o desafio ambiental e passavam essa característica a seus descendentes, né? Então, vale a gente reforçar aqui que o ambiente, ele assume diferentes papéis, tá? Nas duas teorias. Na teoria de Lamarck, o ambiente estimula o organismo a produzir novas características para se adaptar. Já na teoria de Darwin-Wallace, o ambiente seleciona entre a variedade existente aqueles organismos com as características mais adaptativas, beleza? Se vocês ficarem com alguma dúvida nessa parte, tá, das diferenças, vocês podem perguntar, porque é meio chatinho mesmo de entender, tá? Agora, para a gente terminar, eu vou falar um pouquinho sobre as árvores filogenéticas. Então, Darwin, ele propôs a construção de uma figura que era parecida com uma árvore, né? E a qual, a partir de um ancestral comum, que seria a base da árvore, divergiam as diferentes espécies, né? Que seriam os galhos da árvore. Essa representação, ela foi aprimorada pelos pesquisadores, né? Que vieram depois de Darwin e nomearam ela de árvore filogenética. E o que ela representa, né? A árvore filogenética representa o parentesco evolutivo. Aqui eu coloquei a foto para vocês verem, eu vou explicar certinho, mas assim como as árvores genealógicas, pessoal, as árvores filogenéticas, elas representam padrões de ancestralidade, tá? Só que enquanto família, né, a gente tem a oportunidade de registrar a nossa própria história, enquanto ela vai acontecendo. Nas linhagens evolutivas, né, que é o caso das árvores filogenéticas, essas espécies da natureza não vêm com um pedaço de papel mostrando o seu histórico familiar. Então, é trabalho do biólogo, né, reconstruir os históricos, coletando e analisando as evidências para formar uma hipótese sobre como os organismos estão relacionados, que seria uma filogenia. Para construir uma árvore filogenética, os biólogos coletam dados sobre as características, né, de cada organismo em que eles têm interesse. Características, pessoal, são traços hereditários que podem ser comparados entre os organismos, como características físicas, né, que a gente chama de morfologia, sequência genética e característica comportamental. O objetivo é encontrar evidência que ajuda a agrupar os organismos em clados, cada vez menos inclusivos.
Especificamente, a gente está interessado em características derivadas compartilhadas. Então, uma característica compartilhada, pessoal, é aquela que tem duas linhagens, tem em comum uma característica derivada, tá? Então, é aquela que evolui na linhagem conduzindo outra, tá? As árvores filogenéticas, elas representam uma hipótese sobre o parentesco evolutivo de determinados organismos. Eu vou explicar para vocês rapidinho aqui, que assim, para a construção, né, de uma árvore filogenética, é preciso considerar alguns pontos, tá? Primeiro, as árvores filogenéticas são hipóteses, não são fatos definitivos, tá? O padrão de ramificação de uma árvore filogenética, ela reflete como espécies ou grupos evoluíram a partir de ancestrais comuns. Então, aqui, ó, vocês podem verem, para o lado esquerdo de vocês, sempre vai ser os ancestrais, e para o lado direito, as espécies atuais. Em uma árvore filogenética, as espécies ou os grupos de interesse, eles ficam nas extremidades das linhas, que são chamadas de ramos da árvore. Essas daqui, tá? Essas são as espécies de interesse. Cada ponto de ramificação, ela representa um evento de divergência ou separação de um grupo único em grupos descendentes, tá? Aqui. Nas árvores, duas espécies são mais relacionadas se tem um ancestral comum mais recente e menos relacionadas se tem um ancestral comum menos recente. Tá? Aqui a gente pode ver, ó, aqui é um ponto de ramificação e essas são as ramificações. Tá? Aqui, esses pontinhos, ó, quanto mais para a esquerda, mais comum é quanto mais para a direita, mais comum é mais recente é o ancestral, tá, pessoal? Em cada ponto de ramificação, fica o mais recente ancestral comum de todos os grupos descendentes desse ponto em diante, que é o caso aqui, ó. Aqui seria a raiz e aqui é o ancestral comum mais recente de todos, tá? E as árvores filogenéticas, elas podem ser traçadas de diferentes maneiras. Porém, é importante, né, que a rotação de uma árvore sobre seus pontos de ramificação não modifique a leitura da informação contida nela. Então, pessoal, o que eu queria falar para vocês hoje é isso, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Caso vocês não tenham entendido alguma coisa, vocês podem perguntar, que eu estou à disposição de vocês, beleza? Tchau, tchau, até a próxima.